Boa noite, saúdo vocês com a paz do Senhor. É um privilégio para nós estarmos hoje aqui reunidos, como igreja. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Eu queria começar orando. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua bondade. Espírito Santo, nós te pedimos por mais. Mais, Espírito Santo, mais, Senhor, mais. Mais, Espírito Santo, mais de Ti, Senhor, mais, Senhor, mais. Mais, Senhor, mais da sua graça, Senhor, mais. E eu queria começar orando também pelas enfermidades. Se você está com alguma das enfermidades que eu vou compartilhar aqui, se você estiver aqui, você pode ficar de pé, ou se você estiver em casa, ponha a sua mão no local da sua enfermidade. Se você tem problema de enxaqueca, se você tem problema de coluna, algum desvio na bacia, se você tem problema de Covid, aqui não tem ninguém com Covid, mas se você que está em casa nos assistindo, eu queria orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame agora, Pai, saúde do céu, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que toda enfermidade, Senhor, que toda dor vá embora agora em nome de Jesus, que essa Covid, Senhor, se retire agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, essa enfermidade, Pai. Eu declaro que tudo que está causando cada uma dessas enfermidades vão embora agora em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a Tua paz, a Tua alegria, Senhor. Eu declaro, Pai, o toque do Teu Espírito, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Que elas sejam absolutamente tocadas e beijadas pelo Senhor agora e percebam a sua presença em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, eu vou tentar ser breve. A gente tem ceia hoje também, Então é um dia muito especial, vai ser uma bênção. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é sobre fé. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu tinha algo já no meu coração para compartilhar, e aí o Espírito Santo falou para mim, olha, eu quero que você fale sobre tal tema, em tal passagem. E se a gente tiver o nome dessa mensagem, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tem uma coisa que limita o ser humano em agradar a Deus, é a falta de fé. Por mais que ele faça coisas, por mais que ele pense que está agradando a Deus, por mais que ele faça coisas incríveis, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui não é sem sucesso, não é sem grandes conquistas, não é sem romperes extraordinários. Não, aqui é sem fé, sem fé. Então eu queria que a gente meditasse um pouco sobre isso. E eu separei alguns versículos, se você quiser ir abrindo, se você quiser ir abrindo aí na sua casa. A gente vai começar com Lucas 18, versículo 8, a segunda parte, que diz assim, o Senhor Jesus falando, Quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, quando houver a segunda vinda de Jesus, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Então, querendo ou não, a sua vida é pautada pela fé. Conhecendo ou não, querendo ou não, conhecendo Jesus ou não, a sua vida é pautada pela fé. Mas como assim? Como assim, Rodrigo? É que a Bíblia, ou o Senhor Jesus, ele nos ensina o tipo de fé que agrada a Deus. Mas, quando uma pessoa... E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que tipo de fé agrada a Deus? Que tipo de fé a gente está falando? O que é isso? E qual é o impacto disso nas nossas vidas e aonde isso nasce? Porque, por exemplo, quando uma pessoa está em depressão, quando uma pessoa tem síndrome do pânico, quando uma pessoa tem desespero no seu coração, ela tem fé, muita fé. Só que fé na direção errada, fé nas coisas erradas, fé em princípios errados, que geram algo no coração dela e faz com que elas tenham tipos de atitudes. O tipo de fé que Deus se agrada é aquela fé que testemunha a Jesus sobre a terra. É aquela fé
que traz o reino. Mas assim, existe uma diferença muito grande da fé dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, para a fé que a gente vê hoje, nas igrejas hoje. Existe uma diferença grande. Mas o que está acontecendo, né? A gente vê cultos enormes, mas as pessoas praticamente não precisam de fé para ir à igreja. Ou as pessoas precisam de fé para ir à igreja, mas não tem aquela fé de segunda a sábado, para viver um relacionamento com Deus. Então, não adianta a gente ficar culpando, né? Encontrar um culpado, né? Dessa diferença do que deveria ser para o que é. Né? Não adianta a gente culpar instituições fragmentadas, líderes incrédulos, cultura, político e tantas outras coisas. Mas eu creio que o objetivo hoje é a gente ter a oportunidade de reavaliar a nossa fé. Estamos tendo fé? Que tipo de fé é a minha? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, ou melhor, se a gente olhar para Atos, a gente vai ver que aqueles homens, que eram de carne e osso, como eu e você, tinham uma fé que era capaz de abrir cadeias. Tinha uma fé que era capaz de ressuscitar pessoas, curar enfermos. Tinha uma fé que era capaz de mobilizar cidades inteiras. A fé deles era tão grande, tão poderosa, que em alguns locais eles foram confundidos com deuses, queriam sacrificar eles. Às vezes eles começavam a louvar e o chão tremia. E o evangelho em poucos anos se espalhou pelo mundo conhecido. E o poder de Deus operou através da vida deles de maneira tão intensa que eles precisavam convencer as pessoas que eles não eram deuses. O que deveria nos desafiar realmente é o que Deus deixa claro na sua palavra. Que os cristãos nos últimos dias, ou os dias que estamos vivendo hoje, deveriam viver uma fé mais intensa, mais poderosa, mais incrível do que a dos primeiros dias, do que a de Atos capítulo 3, 4, 5. Hoje, a minha fé e a sua fé deveria ser mais impactante ao mundo do que foi a fé dos primeiros discípulos. Mas aonde nasce a fé? Onde a fé começa? A fé tem um versículo que dá uma dica boa sobre isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque existem tantas vozes. Existe tanta informação, a gente vive na era da informação, existe tanta informação, mas de onde nasce a fé? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela nasce da voz do Espírito Santo de Deus. De ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ou dar atenção. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, esse versículo, eu pensei, bom, está resolvido, né? Então eu vou ler, e eu faço isso, né? Eu já devo ter lido a Bíblia talvez 17, 18, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas eu leio todos os dias. A primeira coisa que eu faço, eu leio a Bíblia e medito sobre ela vários momentos do meu dia. E eu pensava, né, eu via às vezes o Silas Malafaia citando versículos de Có, eu achava isso incrível. Eu falava, um dia eu também vou conseguir citar versículos de Có. Mas esse dia ainda não chegou. Porque eu tenho que ter aqui o computador, senão eu me perco, esqueço. Mas eu li a Bíblia a primeira vez e eu falei, bom, agora eu vou ler de novo, e a fé vai crescer no meu coração. Mas de fato, depois de me debruçar nesse versículo tantas vezes, né? Eu creio que o que ele quer dizer, na verdade, é que a fé, ela nasce
quando você responde, quando você ouve e responde a declarações poderosas que Deus faz na sua vida. Não apenas decorar versículos, mas aquilo que te leva a uma atitude, aquilo que te leva ao próximo passo, aquilo que te leva a uma decisão. É claro, o desejo de conhecer as Escrituras é fundamental para que a gente tenha relacionamento com Deus. E quando a gente tem esse desejo de ler as Escrituras para conhecer a Deus, o Espírito Santo se encarrega de preencher essas lacunas, de preencher esse vazio. E aí a gente vai percebendo o amor de Deus. A gente vai lendo a Bíblia com essa intenção e o Espírito Santo vai falando, é isso, filho, isso é verdade, isso é real. Essa promessa é para você. Como nós cantamos aqui, Pai bondoso. Sim, nosso Pai é bondoso, infinitamente bondoso. Esse versículo é chave para que a gente possa então viver uma fé plena, viver uma fé crescente, a fé que ouve as poderosas declarações de Deus. A gente não deve ler para aprender. A gente não deve ler a Bíblia para aprender. A gente deve ler para conhecer a Deus. A gente não deve ler para decorar. Mas quando eu falo em conhecer, eu estou falando do conhecer de Adão e Eva, de ser íntimo de Deus. O que faz toda a diferença, o que sempre fez a diferença na vida de um personagem bíblico, de um homem de Deus, alguém que você conheceu, o que sempre fez a diferença foi ouvir e praticar. Ouvir e colocar em prática. Deus fala conosco o tempo todo. O alvo deve ser buscar intimidade. Intimidade com Deus, continuamente, ouvir o Espírito Santo e botando em prática, e continuamente mais intimidade, mais relacionamento, crescer em intimidade e crescer em obediência. Então Romanos 10, 17, né? Se eu pudesse descrever para vocês o que está no meu coração, o que Deus tem colocado no meu coração, a fé vem de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Ou seja, a fé nasce em um coração que responde às declarações poderosas de Deus. Porque quando você responde às declarações poderosas de Deus, então muda algo na sua mente, muda algo no seu coração. Há tantas vozes disputando a sua atenção. Há tantas vozes querendo direcionar a sua vida. A fé não nasce de uma pessoa que decora as Escrituras. Mas tudo que Deus fala está dentro das Escrituras. Ou melhor, está dentro dos princípios que as Escrituras nos ensinam. E as Escrituras são o campo de jogo que a gente tem. E são a nossa segurança. E elas existem para que a gente venha conhecer mais a Deus com segurança. Elas foram originalmente desenhadas para que o homem pudesse conhecer a Deus. E conhecer aqui é o conhecer. Adão conheceu a Eva. É intimamente. No sentido mais íntimo que um relacionamento pode ter. Ouvir. Essa passagem, no grego, quer dizer akoé. Na transliteração do grego do Novo Testamento, e aparece 24 vezes. E é a mesma passagem que está em... É a mesma palavra em grego, akoé, que está em João 10, 3, 4, onde Jesus fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é normal não escutar a voz de Deus, não é normal. Não é um cristianismo saudável, não é um cristianismo normal. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz. E você está ouvindo a voz do Senhor, mas existe uma guerra para que você seja surdo, e uma outra para que você não obedeça, para que você não experimente a maravilha que é ter fé na direção certa. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Ele fala, pensamentos de paz, pensamentos de vida para cada um de nós, de esperança. Se toda a Escritura não te levar a um encontro face a face com Deus, você não vai ser muito diferente dos fariseus que crucificaram Jesus. Fé é coisa séria, fé é importante. Jesus fala, em Lucas 18:8, ele fala, será que quando eu voltar, será que quando eu vier de novo, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? O tipo de fé que faz tremer o chão, o tipo de fé que faz as pessoas ficarem impactadas e falarem, nossa, eu queria ter a paz dessa pessoa agora. Eu queria ter a esperança dessa pessoa. O que move essa pessoa? Que faz ela ser tão ousada, tão corajosa? E antes de Jesus falar isso, sabe o que ele está ensinando? Sobre a oração. Ele está ensinando sobre o poder da oração. A oração não é uma petição apenas, mas é uma oportunidade de relacionamento, de falar e ouvir. E isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Você sempre vai se parecer com aquele a quem você adora. Quem você adora? Um excelente exemplo disso é a história de Maria, quando ela vem adorar Jesus. Ela oferece o que ela tinha de mais precioso para Jesus. O que você tem oferecido de mais precioso? E falado, Jesus, eu te ofereço isso porque o teu relacionamento vale mais do que tudo. Porque a tua amizade vale mais do que tudo. Foi algo tão precioso que os próprios discípulos se chocaram. Falaram, o que é isso? Mas fé não é uma coisa que acontece porque você apertou um botão. Fé é uma coisa que você deseja. Fé é algo que você não é vítima de eu estou com fé, eu estou sem fé. Ah, o pregador é ruim, então eu estou sem fé. Ah, o pregador é bom, nossa, me encheu de fé. Você é responsável pela fé que você carrega e a que você cresce. Porque a Bíblia diz que é de fé em fé e... Claro! Porque a sua fé, que é de fé em fé, de glória em glória, a sua fé deve gerar nas pessoas algo que, glória a Deus! Glória a Deus porque você existe. Qual o resultado de uma vida com fé? Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se não veem. A prova das coisas, ou melhor, o firme fundamento das coisas que se esperam. O que será isso? O firme fundamento das coisas que se esperam. Ou a fé, isso não seria a fé transforma em realidade as nossas esperanças, ou a nossa esperança em realidade. E essa esperança se transforma em fundamento necessário para que a gente consiga avançar, apesar das circunstâncias. E a prova das coisas que não se veem é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Antigamente, Deus falava com os profetas, era uma pessoa. Mas hoje,
Deus fala com você. E Deus fala através do corpo de Cristo. Deus fala diretamente a você. Deus fala através dos irmãos. E aí a gente chega em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: como você responde à voz do Senhor? Qual a sua atitude? Ao ler as Escrituras, o Espírito Santo fala ao seu coração: isso está errado, isso que você está fazendo, olha aqui, está errado. Quando o Espírito Santo confronta o seu coração e te mostra o que você deve fazer, olha, esse é o caminho certo. Porque você imagina Jesus, você imagina que nós fomos presos numa penitenciária de segurança máxima e de repente chega um homem com a chave da cela e fala: olha, seus pecados estão perdoados, você está livre. E você sai da cela. Qual a sua atitude? Porque ele te deu liberdade para andar com ele, caminhar lado a lado com ele, conhecê-lo e ser amigo desse homem que te libertou. Ou você tem a liberdade de voltar à velha vida que te fez ficar prisioneiro. Você decide. Qual a sua atitude ao ler as Escrituras e ser confrontado pelas Escrituras? Qual a sua atitude ao ouvir o Espírito Santo e ser confrontado pelo Espírito Santo? Não dá para olhar nos olhos de Jesus e ser a mesma pessoa. Não dá. Não dá. Não tem como. Não dá. Não dá. Não é possível olhar nos olhos dele, ver o infinito, a eternidade nos olhos dele, e ser a mesma pessoa. A sua vida é como um piscar de olhos, diante de toda a eternidade. E você só tem a oportunidade de ter fé uma vez, uma única vida. Caberá ao homem ver uma única vez. Você só tem a oportunidade de ter fé uma vez. Não desperdice. A fé, ela abre seus olhos para ver quem realmente você é, como filho de Deus. Quem está ao seu redor? E como é que está o cenário ao seu redor para que você possa trazer transformação, para que você possa trazer o reino. Hebreus 11:7 diz que pela fé, como se fosse uma substância, Noé. Hebreus 11:8 diz que pela fé como se fosse uma substância, não sei, um energético, alguma coisa que o cara, sei lá, experimentou. Pela fé, Abraão. A Bíblia diz em Hebreus 11:23 que pela fé, Moisés. A fé é o oxigênio que essas pessoas respiravam. E você, que ares você tem experimentado? Que vozes você tem ouvido? Será que é oxigênio puro ou são toxinas que fazem você ser mais incapaz do que um homem sem Deus? E eu amo essa passagem. Hebreus 11:33, 40. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. No versículo 35, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele, de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Mas tudo isso pela fé. E aí tem uma passagem que sempre me emociona, que diz assim: dos quais o mundo não era digno, porque esses homens viveram pela fé. Eles venceram grandes batalhas. Mas é impressionante quando eu vejo Jeremias
chegando diante do sacerdote, fala: olha, vai dar tudo errado, vocês estão errados, se arrependam, se arrependam. E sabe o que o sumo sacerdote faz? Manda dar uma surra nele. E o homem continuou com fé. Mas olha só o que diz aqui no versículo 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não viveram o que você tem a oportunidade de viver, que é ser cheio do Espírito Santo. Você não tem desculpas. Você não é uma vítima. Você não tem desculpas. Você tem a oportunidade de experimentar o extraordinário de Deus. E por último eu queria falar da necessidade da fé. Lucas 17. É interessante, porque o Senhor me acordou com essa passagem. E eu não sabia que Lucas 17 falava tanto de fé. Quer dizer, eu sabia de alguns versículos, mas todo Lucas 17 fala de fé e ele vai até Lucas 18 falando de fé. Então a gente vai ler alguns versículos, manter a sua Bíblia aberta. No versículo 1 diz assim: e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um mode à tafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Sabe o que quer dizer escândalos? No original, no grego, quer dizer gatilho da armadilha. A sua fé está alicerçada em quê? Porque Jesus ele falou, é impossível que não venham os escândalos. A sua fé está alicerçada em homens. A sua fé está alicerçada em templos. A sua fé está alicerçada em igreja. A sua fé está alicerçada em quanto dinheiro você consegue fazer. No que está alicerçada a sua fé? Porque é impossível que não venham os escândalos. É impossível que não hajam armadilhas. Mas olha o que Jesus continua dizendo, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E disse-lhe então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos fé. Irmãos, essa é uma vida com Deus. Essa é uma vida. Senhor, eu preciso de mais fé. Eu não consigo perdoar. Mas você tem que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Então você precisa de mais fé mesmo. Quando os discípulos foram confrontados a terem uma vida plena com Jesus, uma vida real, eles falaram, opa, isso é difícil. Eu realmente preciso perdoar, então, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não consigo. Jesus está falando de perdão e eles estão falando, Senhor, perdoa, me dá mais fé, eu preciso de mais fé. Por quê? O que tem a ver perdão com fé? Tem a ver com obediência, irmãos. Tem a ver com responder ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí no versículo 6, esse é o versículo que todo mundo conhece. E disse o Senhor, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, dirias a esta moeira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E ela nos obedeceria. Esse é o tipo de fé. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Eu costumava andar com um grão de mostarda na minha carteira. Agora eu não tenho mais os plásticos, aí eu perdi. Mas eu costumava andar com um grão de mostarda na minha carteira. E quando eu chegava diante de uma situação completamente inusitada, eu olhava para aquele grão de mostarda e falava, é só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Mas como desenvolver essa fé? Como crescer numa fé que vai fazer com que os montes voem? Com que o chão trema? Com que os mortos ressuscitem? Jesus dá uma dica. Lucas 17,
7 a 10, ele diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Quem obedece por obrigação, quem obedece apenas porque tem que obedecer, porque é obrigado, porque tem medo do inferno, faz muito menos do que aquele que obedece porque é apaixonado por Deus. Quem obedece por obrigação faz só o necessário, faz só o que lhe foi mandado, é isso que ele está falando. Mas quem obedece buscando um relacionamento, buscando intimidade, buscando amizade, faz com alegria, faz muito mais. É só vocês olharem para as pessoas que amam o que fazem, amam o trabalho que têm. Eles fazem muito mais do que aqueles que simplesmente trabalham porque precisam do dinheiro. Então Jesus está dando uma dica, olha, a obediência é melhor do que o sacrifício. Mas ele está falando aqui, precisa mais. Precisa obedecer com alegria, obedecer ao Senhor, sabendo que o que nos espera, o prêmio, o galardão que nos espera. A adoração, irmãos, não é uma linda música lenta, não é. A adoração é obediência. Não importa tanto como a gente representa na igreja, mas não importa tanto o quanto você consegue representar na igreja se você não obedece no dia a dia. Se você não vive uma vida com Deus. Se você não está adorando a Deus, possivelmente você está vivendo uma vida de adultério espiritual. Porque você sempre vai se parecer com aquele a quem você adora. E continuando aqui no Lucas 17, versículo 11, diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, a gente já está terminando, a gente vai preparar a ceia, né? E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Continuando, né? Ele está falando, explicando sobre fé. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, Jesus, mestre. Eles conheciam Jesus, porque já devem ter escutado seus ensinamentos de longe. Ele sabia que ele era um grande mestre, porque ninguém conseguia ensinar as escrituras como ele. E ele falou, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Deus sempre tem misericórdia quando alguém busca a sua face e pede, Senhor, tem misericórdia de mim. O nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. E Jesus, né, ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Olha só, Jesus podia ter simplesmente falado, sejam curados em nome de Jesus. Ele não falou isso. Ele podia ter falado, lepra, vai embora agora. Mas ele não falou isso. Ele falou, vão e se mostrem ao sacerdote. O que esses homens leprosos, eles podiam ter falado? Puxa, ele podia ter me curado, né? Mas ele não me curou. Ele podia ter simplesmente feito descer um fogo do céu e essa lepra ter sumido, mas ele não fez isso. E eles podiam ter ficado ali reclamando, mas o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles vendo-os, ou melhor, continuando aqui, ele vendo-os disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. No processo de obediência, algo aconteceu.
no processo de responderem à voz poderosa do Senhor, algo aconteceu. A lepra foi embora. Mas olha que interessante. E um deles, eram 10, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E era este samaritano, olha só que interessante, está marcado aqui que ele era samaritano, ou seja, era alguém que os judeus nem falavam com eles. Era um povo que os judeus desprezavam. E respondeu Jesus, não foram 10 limpos? Jesus sabia que aqueles homens iam ser limpos, eles iam ser curados. E ele pergunta, onde estão os 9? Cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse, levanta-te, a tua fé te salvou. Amém? Aqueles homens tiveram a fé de obedecer a Deus, mas teve um que ficou apaixonado por Deus. Teve um que ficou maravilhado com Deus. Dos 10, teve um que falou, eu amo esse Deus. E você sabe que ele estava indo em direção a Jerusalém. E não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha nada. Quando ele viu que estava sendo curado, ele falou, meu Deus, eu não vou junto com os 9 não. Eu vou procurar esse homem, ele deve ter procurado, talvez, aqui a Bíblia não diz, mas talvez por horas, por dias, eu não sei. Talvez ele tenha enfrentado perigo, eu não sei. Mas ele queria, dentro dele nasceu uma fé, que queria que ele se jogasse nos pés de Jesus e glorificasse o nome dele. Como que a gente pode louvar a Deus sem esse coração? Como que a gente pode glorificar o nome do Senhor sem esse coração? É religião, irmãos. É essa fé que Deus quer nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando. Você pode estar passando por muita dificuldade, eu não sei. Você pode estar passando por doença, eu não sei. Mas se jogar aos pés do Senhor, ter o coração voltado para Ele, você sempre vai encontrar os braços, o coração dele, sempre vai encontrar. Sempre vai encontrar esperança, sempre vai encontrar alegria, sempre vai encontrar solução, sempre, sempre, sempre. E eu queria chamar o grupo de louvor, a gente já vai terminar. E queria terminar com Lucas 17, claro. Ele está falando sobre fé, né? E ele fala sobre o final, ele continua falando sobre fé e ele vai falar sobre o final dos tempos, a sua volta. Ele fala sobre como é que você pode ter muita fé. Ele dá essa dica em Lucas 17, versículo 33. Quem aqui quer ter muita fé, levanta a sua mão, por favor. Amém, glória a Deus, todo mundo. Que bom. Olha o que ele diz em Lucas 17, 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a vida, salvá-la-á. Numa outra passagem ele fala, qualquer que perder a sua vida por amor a mim. E aí ele não está falando da tua vida física, ele está falando dos teus desejos, da tua vontade. Ele está falando de você buscar Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele está falando de prioridade, ele está falando de foco. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não é um botão que você aperta, mas é uma decisão que você toma todo dia. E a fé é um círculo virtuoso. Quanto mais fé você tem, mais expectativa você gera, mais coisas você faz,
mais as pessoas glorificam a Deus, e aí você aumenta a sua fé, e mais expectativa, mais você faz, mais você glorifica a Deus, e aí aumenta a sua fé, mais expectativa, mais você faz, mais glorifica a Deus, é assim. E o ciclo de pouca fé é igual. Quanto menos fé você tem, menos relacionamento você busca, menos expectativa, menos coisa você faz, menos interesse você tem, menos você glorifica a Deus, aí você tem menos fé ainda, menos expectativa, menos coisa, menos você glorifica e assim vai. Qual a sua escolha hoje? Qual a sua escolha hoje? Escolha se jogar nos pés de Jesus. Escolha ser apaixonado por Ele. Não se contente com uma fé que não é maior do que a fé que existiu em Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não se contente com isso. Amém? Então eu queria te convidar, você que está em casa, pegar o seu pãozinho, seu vinho, seu suco de uva representando o vinho. E a gente vai cear. Se você já pegou os elementos da ceia, queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar a refletir sobre a sua fé, que você possa cear com esse coração de Senhor, eu quero mais. Então se arrependa agora. Fala, Senhor, eu me arrependo das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados conhecidos. Se arrependa dos seus pecados conhecidos. A vida com Deus não é uma vida de perfeição, a gente não é perfeito. Mas você pode se arrepender agora. Pedir a Deus a misericórdia que esses homens pediram e você vai ser curado. Você vai ser restaurado. Então eu vou te dar um tempo para você simplesmente meditar, orar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 26 e diante. Jesus ansiou tanto por essa ceia, tanto. Ele continua ansiando hoje, porque esse é o momento em que a gente se dá conta da oportunidade que Ele nos deu de ter morrido e sofrido no nosso lugar. E diz assim: e quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Comamos o pão como símbolo do corpo de Cristo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Tomemos o suco de uva que representa o sangue de Cristo. E tendo cantado o hino,
saíram em direção ao Monte das Oliveiras. E aí eu convidei o grupo de louvor para que a gente possa fazer a mesma coisa. Glorifique o nome do Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não desanime, tenha fé. Deus tem resposta e esperança para a sua vida. Que Deus te abençoe. Tu és